Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então ele está pedindo o comprimento do corrimão. A primeira coisa que eu devo observar nessa figura é a formação de um triângulo retângulo, que indica aqui, ó. Aqui está o meu triângulo retângulo. E o que ele está pedindo aí para calcular é o comprimento do corrimão. Então o corrimão dele está aqui, ó. É justamente o que? É justamente a hipotenusa desse triângulo, que eu vou então chamar de x aqui, a hipotenusa. Bom, aí nesse que está o ângulo reto, eu conheço desse triângulo, este cateto aqui, ó, que tem um comprimento igual a 90, tá aqui, ó, 90 centímetros, vou dispor melhor, ó, 90 centímetros. E esse outro cateto aqui embaixo, eu também conheço. Por quê? Porque este segmento, esse cateto, corresponde a 5 vezes 24. Se eu projetar aqui, ó, aqui eu tenho 24, projeto aqui, tenho um pedacinho de 24, projeto aqui, outro pedacinho de 24, projeto aqui, outro pedacinho de 24, e aqui de novo outro pedacinho de 24. Ou seja, esse cateto de baixo aqui, ele equivale a quem? Equivale a 5 vezes 24 centímetros. Então esse cateto aí, ele é igual a 120 centímetros. Esse triângulo aqui, ó, para ficar menos poluído, né? Aí eu tenho aqui 120 centímetros. Aqui eu tenho 90 centímetros e aqui x. E aí, bom, tenho dois lados do triângulo retângulo, preciso do terceiro lado. Logicamente que eu vou aplicar aí teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa quem é? Hipotenusa está aqui, ó, é o x. X igual um cateto, 90 centímetros, 90 ao quadrado, mais outro cateto, 120 centímetros, 120 ao quadrado. X ao quadrado igual 90 ao quadrado, como que eu faço? Esqueço o zero aqui, só elevo 9 ao quadrado, que dá 81. E a quantidade de zeros, quando tu eleva ao quadrado, sempre dobra. Então, se eu tenho um zero aqui no 90, dobrando a quantidade, eu fico com 2 zeros. Aqui eu uso a mesma técnica, só elevo o 120. Só elevo, aliás, o 12, né? 12 ao quadrado, 144. E a quantidade de zeros também vai ser dobrada. Como eu tenho aqui um zero só, dobrando 2 zeros. E aí eu tenho 8.100 mais 14.400. 14.000, fazer aqui 14.400 com mais 8.100, 0, 0, 5, 4 e 8, 12, vai 1, 22.500. E o x será a raiz por 22.500. Bom, e aí como é que eu faço a raiz quadrada desse número grande? Bom, da mesma forma que na potência tu esqueceu o zero e dobraste a quantidade, aqui eu também vou esquecer os zeros. E vou tirar a raiz só do 225. Raiz de 225 é o 15. Porque 15 vezes 15 dá 225. E aí esse 15 eu vou completar com zero de que forma? Bom, se na potência eu dobro o número de zeros, aqui eu dobro o número de zeros, quando eu vou extrair a raiz, eu faço o contrário, eu pego a metade do número de zeros. Se eu tenho então 2 zeros,
metade de 2 é 1, e aí eu tenho 150 centímetros. Como ele pede aí o tamanho desse corrimão em metros, 150 centímetros é o mesmo que 1,5 metros. Pois aí não tem para marcar 1,5 metros. Ainda bem que não tem, né? Porque se tivesse esse 1,5, poder-se-ia cometer aí um engano, né? Marcando 1,5. E não é. Na realidade, esse 1,5 é só a hipotenusa correspondente a uma parte do corrimão. Esse corrimão, ele ainda segue, ó. Ele tem mais esse segmento aqui, ó, que também é corrimão, que tem 30 centímetros, e tem mais esse outro segmento aqui de corrimão, que também tem outros 30 centímetros. Então, na realidade, eu preciso somar nesse 1,5 metros mais 60 centímetros. Ou seja, 1,5 metros mais 0,6 metros. E aí sim, o corrimão vai ficar com seu valor de 2,1 metros na letra D. Ok? Antes de encerrar o vídeo, rapidamente, né, eu já marquei a letra D, né, 2,1 e tal. Só para lembrar sobre trincas pitagóricas, inclusive que nesse exercício aqui, a trinca pitagórica que aparece ou que embasa esse triângulo aí é a trinca pitagórica mais comum, que é a 3, 4, 5. Então, se eu enxergar isso, se eu enxergar que a trinca pitagórica é a 3, 4, 5 nesse triângulo, de repente aí eu posso economizar alguns passos dentro dessa resolução. Então vamos lá. Ó, posso pensar assim, ó, que esse 90 na realidade é o que? Se eu pensar só no 9, no 9 aqui é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Se eu pensar só no 12 aqui, ó, sem o 0, ele é 3 vezes 4. Então eu tenho um cateto 3 sendo multiplicado por 3 e um cateto 4 multiplicado por 3. Então eu estou diante aí do triângulo mais comum pitagórico, que é o 3, 4 e 5. Bom, então significa que aqui esse x também será multiplicado por 3. Então aqui será 3 vezes 5 para achar o x. E 3 vezes 5 é 15. Claro, só que na realidade eu não tinha 9 e 12, eu tinha 90. Então eu preciso multiplicar ainda por 10 aqui. Aqui por 10. E aqui também por 10 vai me dar 150. O mesmo 150 centímetros daqui. Outro raciocínio podia pensar também, né? Que é o triângulo 3, 4, 5. Em vez de esquecer o 0 aqui e fazer 3 vezes 3, 4 vezes 3, tu pode pensar direto que esse 90 é na realidade o que? 30 vezes 3. E aqui é 30 vezes 4. Então eu estou multiplicando o cateto 3 por 30 e o cateto 4 por 30, para dar o 120. Então aqui será o cateto 5 vezes 30, que dá, mais uma vez, 150. Ok? Então, tá aí esse raciocínio também em cima das trincas pitagóricas. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela tua visita, bons estudos e até a próxima.